E aí galera, tudo bom? Meu nome é Thiago, professor de Geografia. Na aula de hoje nós vamos aprender sobre bacias hidrográficas, beleza? Na última aula nós aprendemos sobre relevo. Vocês viram que o relevo brasileiro é um relevo muito antigo, que predominam planaltos. Vocês viram quais são as estruturas geológicas do Brasil, né? O escudo cristalino e a bacia sedimentar. Hoje nós vamos aprender sobre bacias hidrográficas, que é um conteúdo bastante específico. É um conteúdo que exige do candidato uma grande decoreba. Eu recomendo vocês assistirem essa aula e assistirem novamente, colocar obviamente o conteúdo no caderno, ler e reler várias vezes. Tranquilo? Então vamos começar da maneira bem básica. O que é uma bacia hidrográfica? Bacia hidrográfica é uma área do espaço geográfico onde você vai ter a água da chuva percorrendo o relevo até chegar o rio principal e os seus afluentes. Rio principal é aquele rio de grande porte, que suporta um grande volume de água, e o afluente é aquele rio de menor porte que se conecta ao rio principal. Então, quando chover, a água ela vai ser drenada, ela vai escoar em direção ao rio principal, e esse rio principal é alimentado por vários outros rios de menor porte, que nós vamos chamar de afluentes. Tranquilo? No Brasil nós temos várias bacias hidrográficas. Cada bacia hidrográfica com sua própria característica, e é isso que a ESA vai cobrar de você. Qual é a bacia e qual é a característica dessa bacia? Tranquilo? Antes da gente entender quais são as características de cada bacia hidrográfica brasileira, vamos trabalhar um pouco de maneira mais abrangente. Tranquilo? Quais são as características básicas da hidrografia do Brasil? Beleza? Então eu coloquei aqui, ó, que bacia hidrográfica é uma área onde a água da chuva escorre, né, onde ela vai percorrer, onde ela vai ser drenada para um rio principal e os seus afluentes. Só para a gente ter uma ideia melhor, vou colocar aqui uma imagem, só para a gente ter uma ideia melhor do que é uma bacia hidrográfica. Aqui, ó. Aqui você tem uma área de maior altitude, tem um pico, né, como se fosse uma montanha, e aqui está chovendo. A água ela vai cair nesse relevo. Esses rios de menor porte, eles vão levar a água da chuva até o rio principal. Isso é uma bacia hidrográfica. É uma área onde a água da chuva ela vai ser drenada, ela vai ser escoada, ela vai em direção a esses rios menores, né, esses afluentes, e esses afluentes vão levar a água até o rio principal, que é o rio de maior porte. Isso é uma bacia hidrográfica, tranquilo? Então, quais são as principais características? Eu coloquei aqui, ó, que a bacia ela pode ter um regime de alimentação de maneira pluvial, nival ou mista. O que acontece é o seguinte, a bacia hidrográfica, o rio, ele pode ser alimentado pela água da chuva, e aí nós vamos chamar de regime pluvial. Sempre que a prova falar pluvial com P é chuva. Fluvial com F é rio. Então, se eu falo para você que um rio pode ter regime pluvial, é porque o rio pode ser alimentado pela água da chuva. Eu coloquei aqui em evidência, coloquei em vermelho, porque o que predomina no nosso país são os rios de regime pluviais, os rios, né, de regimes pluviais. Beleza? Aqui no Brasil, todos os rios brasileiros serão alimentados exclusivamente pela água da chuva, regime pluvial, com exceção de um único rio, tá? Um único rio que você tem que levar para a prova na hora da prova. Então, eu falei para você que o rio pode ser alimentado pela água da chuva, regime pluvial. O rio pode ser alimentado pelo derretimento das geleiras, a gente vai chamar de regime nival, quando o gelo começar a derreter e essa água que sai do gelo alimentar o rio. Regime nival, de neve. Tranquilo? Se a bacia apresenta tanto o regime pluvial como nival, a gente fala que essa bacia tem um regime de alimentação misto. Lembra que eu falei para vocês que nós temos uma única bacia que apresenta um regime diferenciado, que vai além do regime das chuvas? Então, aqui no Brasil nós temos uma bacia que tem esse regime de alimentação de maneira mista, e a prova pode cobrar isso. Aqui no Brasil, a bacia que é alimentada tanto pela água da chuva, como pelo regime nival, pelo derretimento das geleiras, é a bacia amazônica. Vocês vão aprender que a bacia amazônica ela nasce lá na cordilheira peruana, lá nos Andes peruanos.
E lá você tem a ocorrência de geleiras, né, da neve, na verdade. E o derretimento dessa neve da cordilheira, ela vai alimentando o rio. A bacia amazônica, ela tem os dois regimes, de alimentação. Lá nos Andes vai ser nival e aqui no Brasil pluvial. Como ela tem as duas, bacia amazônica com regime misto. Coloque isso no seu caderno, tranquilo? Drenagem exorreica e drenagem endorreica. O rio ele pode correr ou em direção ao oceano, para fora do continente, ou o rio pode correr em direção ao interior do continente, se acumular e formar grandes lagos. Se o rio corre em direção ao oceano, se ele corre para fora do continente, a gente fala que o rio ele apresenta um regime exorreico, beleza? Uma drenagem exorreica. Eu coloquei em evidência porque aqui no Brasil, dessa vez, sem exceção, todos os rios de grande porte vão correr em direção ao Oceano Atlântico, vão desaguar fora do continente. Então, quando você for copiar o conteúdo no caderno, você vai sublinhar aí, ó, drenagem exorreica, porque todos os rios de grande porte eles vão correr para fora do continente, eles vão desaguar no Oceano Atlântico. Drenagem exorreica. Todos, sem exceção, beleza? Quando o rio corre em direção ao continente e acumula formando grandes lagos, a gente fala que o rio tem uma drenagem endorreica. Endo é dentro, quando corre para o interior, dentro do continente, formando grandes lagos. Aqui nós não temos grandes lagos tectônicos, beleza? Os grandes lagos tectônicos aqui no Brasil foram preenchidos por sedimento, formando grandes bacias sedimentares. Quando for copiar, sublinhe então exorreica e pluvial, que são as características predominantes. Show de bola? Lembrando que regime de alimentação mista, bacia amazônica, porque nasce lá nos Andes peruanos. Tranquilão? Na aula de relevo, a gente aprendeu o que é um planalto, o que é uma planície, o que é uma depressão, correto? Falei para vocês que o planalto é aquela área onde predomina a erosão, né? Onde você tem perda de sedimento. Área de maior altitude, da onde o sedimento está saindo. Então a gente chama essa área de planalto. E eu falei para vocês que aqui no Brasil predominam os planaltos. Como eu disse, nós temos planalto, planície e depressão. Dos três, o que nós temos em maior quantidade, maior área, extensão, são os planaltos. Então você pode ter o rio tanto em planalto, depressão ou planície, correto? Só que aqui eu coloquei em vermelho, né, para destacar, que aqui no Brasil o que predomina são os rios de planalto. Como vocês mesmos sabem, aqui no Brasil nós temos mais planaltos do que qualquer coisa. Então, a consequência disso é que nós vamos ter alguns rios de planície. Rio de planície, você não tem queda d'água, é uma área plana, né? O rio acaba sendo menos agressivo, entre aspas. O rio ele é um pouco mais lento, mais fraco. Então não é muito bom para gerar energia. Se você represar esse rio, se você construir uma barragem nesse rio, o nível da água sobe, só que ele acaba alagando uma área gigantesca. O impacto ambiental é absurdo, não é bom para gerar energia. Tranquilão? Só que o rio de planície ele vai ser bom para navegação. Você está em uma área plana, o que acaba favorecendo a navegação. Aqui no Brasil, e a prova pode cobrar isso de vocês, nós temos dois grandes rios de planície no país. A prova pode perguntar quais são os dois rios de planície. Rio Amazonas e o Rio Paraguai. Tranquilo? O Rio Amazonas é o maior que nós temos, o maior rio de planície, beleza? E o Rio Paraguai também é muito importante porque ele vai conectar o centro-oeste do país até o Oceano Atlântico. Lembra que eu disse que aqui no Brasil nós temos a drenagem exorreica? Você vai perceber, quando eu falar com vocês, que o Rio Paraguai está no interior do país. Mesmo estando no interior do país, ele consegue ter esse caminho chegando até o Oceano Atlântico. Então ele acaba sendo favorável aí para a navegação. Tranquilo? Bacias perenes e bacias intermitentes. Coloquei em evidência bacias perenes quando for copiar, sublinhei. O que é uma bacia perene? Nós vimos na aula de bioma que vegetação perene é aquela vegetação que nunca seca. Beleza?
Vegetação perene é aquela vegetação que em qualquer época do ano você vai olhar para a árvore e a árvore tem folhas verdes. Você não tem aquela árvore com folhas ressecadas. Não, é perene. Perene te dá a ideia de continuidade. Então, se eu falo para você que nós temos rios perenes são aqueles rios que nunca secam. Em qualquer época do ano, o rio ali está cheio, não está seco. Então, no Brasil, predominam bacias perenes. Até porque, vocês viram em clima, que o clima brasileiro é um clima que apresenta chuvas abundantes, principalmente durante o verão, né? Então, essa água da chuva alimenta constantemente as bacias hidrográficas. Por isso eu coloquei aqui em evidência que no nosso país predominam bacias perenes. Tranquilão? Bacias intermitentes são aquelas bacias que secam em determinados períodos do ano. Na verdade, são rios, né? Rios que secam em determinados momentos, principalmente durante os momentos de seca. No Brasil, a região que já deve estar automaticamente na sua cabeça, é uma região que apresenta rios intermitentes, é a região do sertão nordestino. Lá no interior do Nordeste, principalmente no sertão, clima semiárido, as chuvas são mais escassas e aí isso acaba fazendo com que alguns rios desapareçam ao longo do ano. Tranquilo? Rios intermitentes são rios sazonais, rios temporários. Tranquilão? Outra característica das bacias brasileiras, foz em estuário. O que é a foz? Foz é o local onde o rio deságua, onde o rio termina. Ele tem a nascente, que é o local onde o rio nasce, e esse rio vai até a foz, onde o rio deságua, onde é o fim do rio. Foz é onde o rio vai desaguar, eu coloquei aqui local onde o rio deságua, foz. Só que a foz, esse local onde o rio deságua, pode ser foz em estuário ou foz em delta. Coloquei aqui em destaque que o que predomina no nosso país são as foz em estuário. Vou colocar uma imagem aqui que eu acho que fica melhor para a gente compreender. São duas bacias aqui, são duas foz, na verdade, né? Dois rios desaguando no oceano, duas foz. Beleza, só que nós temos uma foz em estuário e a outra foz em delta. Se você perceber na imagem, você vai ver que o rio ele está chegando no mar de maneira diferente. Quando a gente fala que um rio tem foz em estuário, é porque o rio ele deságua de uma vez só no oceano. Né? O rio ele vai desaguar em um único canal, em um único braço. Tranquilo? Foz em estuário é quando o rio deságua de uma vez só. Você não tem vários rios, é um só chegando até o oceano. Foz em estuário. E é o que vai predominar no país. Por quê? O que predomina no país, e eu acabei de falar isso para vocês, são os rios de planalto. Planalto, a força da água é maior. Então, qualquer obstáculo que ele vê pela frente, a tendência é que a força da água remova aquele obstáculo. Então, ele consegue chegar de uma vez só no oceano. Tranquilo? Agora, quando a gente tem um rio onde a foz apresenta menor força, principalmente em áreas de rios de planície, a água ela apresenta força menor. Quando ela chega aqui próximo ao oceano, né, a próxima foz, ela começa a se subdividir. A força dela é menor, então qualquer obstáculo que ela pegar pela frente, ela acaba tentando sair desse obstáculo, o rio acaba se subdividindo, abrindo vários outros rios, rio em ramificações, tranquilo? A gente fala que isso aqui é a foz em delta quando o rio se abre. No Brasil, nós temos duas foz que apresentam, duas bacias, na verdade, que apresentam a foz em delta, em ramificações. Bacia Amazônica e a bacia do Parnaíba. Então, voltando aqui, ó, quando vocês forem copiar, deem aí, ó, até coloquei aqui entre parênteses, deem uma ênfase aí. Quando a gente falar em foz em delta, que abrem ramificações, você tem que lembrar no dia da prova que as duas bacias, a bacia Amazônica e a bacia do Parnaíba. Tranquilão? Parnaíba lá no Nordeste. A gente vai ver ainda esse rio, a gente vai falar sobre esse rio bastante. A gente lembra logo que o Parnaíba é no Nordeste. Nessa imagem aqui, sobre uma bacia hidrográfica, você consegue perceber a nascente, né? Quanto mais alto, a água da chuva ela vai ser drenada, né, para o rio principal e seus afluentes, então aqui é a nascente, é onde o rio nasce, beleza? Essa água da nascente ela vai chegar até o rio principal. O rio principal ele é um rio mais largo, ele é um rio mais comprido, tem uma extensão maior, ele consegue captar maior volume de água. É o rio principal.
Tranquilo? E esse rio principal ele é conectado em vários afluentes, rios menores, que acabam levando a água da chuva, né, no caso pluvial, do regime pluvial, acaba levando essa água em direção ao rio principal. Temos os afluentes. E os rios que são menores do que os afluentes são os subafluentes. Tranquilo? Foz é a mesma coisa que embocadura. Foz é onde o rio deságua. Chegou aqui no final dele a foz. Como eu disse lá em cima, você tem a nascente. Outra imagem aqui, ó, agora uma gifzinha. Vai perceber que até os rios que estão no interior do país, né, onde a nascente é no interior do país, como o rio Tapajós, uma hora ou outra esse rio vai chegar no Oceano Atlântico. Então, nesse caso aqui, olha onde está o Rio Paraguai, que eu comentei com vocês, que ele é muito bom para navegação. Corre para o interior do país, está aqui na região centro-oeste, mas uma hora ou outra ele vai chegar aqui, ó, Oceano Atlântico. Olha como é que é a imagem vai te mostrar muito bem esses rios exorreios. Tranquilo? Lembra que isso acontece por conta do caimento, né, da placa sul-americana, um leve caimento para o lado leste, fica no topo, o que acaba levando o rio para o Oceano Atlântico. Essa imagem eu já coloquei para vocês. Mesma coisa aqui, foz em delta e estuário. Agora nós vamos aprender sobre as características das bacias hidrográficas brasileiras. Vamos começar pela bacia amazônica, que é a bacia que tem uma importância muito grande na região norte. Então, na apostila de vocês, tem uma imagem lá bonitinha delimitando as bacias hidrográficas brasileiras. Você pode abrir a apostila que tem lá o desenho, onde cada bacia hidrográfica ela vai ser encontrada. E é o que você está vendo nessa imagem aqui agora. A delimitação das bacias hidrográficas no Brasil. Lembrando que o que delimita uma bacia hidrográfica são os pontos de maior altitude. Quando chover, a água ela vai cair nesses pontos de maior altitude, aí dependendo da vertente do lago, a água ou vai cair em uma bacia ou em outra. O que vai delimitar uma bacia da outra são os pontos de maior altitude. Tranquilão? Então, aqui é a delimitação das bacias hidrográficas, e como eu disse, nós vamos começar pela bacia amazônica, que é a maior bacia não só do Brasil, a maior bacia do planeta. Tranquilão? Quais são as principais características da bacia amazônica? Você vai copiar isso no seu caderno, você vai reler isso 1 milhão de vezes, porque você vai perceber que esse conteúdo é bastante decoreba. Então vamos lá. Bacia amazônica, maior bacia hidrográfica do planeta, o maior volume de água doce do mundo, tranquilo? O rio principal nasce nos Andes peruanos, agora presta bastante atenção nisso daqui. Geralmente, o rio principal ele dá nome à bacia. Então, por exemplo, quando eu falar de bacia amazônica, o rio principal é o rio Amazonas. Quando eu falar da bacia do São Francisco, o rio principal é o rio São Francisco. Tranquilo? No caso da bacia amazônica, eu falei com vocês que a bacia amazônica ela não nasce, né, no território brasileiro. A bacia amazônica ela nasce lá nos Andes peruanos. Só que lá o rio vai receber um outro nome. É o rio Ucayali, vocês precisam decorar isso. O rio Ucayali é o rio que vai ser a nascente da bacia amazônica, só que lá na cordilheira peruana. Tranquilo? Então a gente fala aqui, ó, que o rio principal nasce nos Andes peruanos, lá recebe um outro nome, rio Ucayali. Ao chegar no Brasil, ao chegar em território nacional, ele passa a ser denominado como Rio Solimões. Tranquilo? Aqui no Brasil, o rio vai ser chamado de Rio Solimões. O encontro do Rio Solimões com o Rio Negro forma o Rio Amazonas em Manaus. O Rio Amazonas ele só vai ser denominado Rio Amazonas, que a prova pode cobrar isso, em Manaus. Tranquilo? A nascente do Rio Amazonas, lá na Cordilheira Peruana, lá no Peru. Ele outro nome vai receber lá. Quando chegar no Brasil vai ser chamado de Rio Solimões, só que o Rio Amazonas ele só passa realmente a ser chamado de Rio Amazonas em Manaus pelo encontro, pela confluência de outros dois rios, Rio Negro e o Rio Solimões. Vou colocar uma imagem, existe um fenômeno, que é o fenômeno do encontro das águas, que ocorre em Manaus e vai até a Foz. Mas, por enquanto, tem que lembrar que o Rio Amazonas vai se formar entre o encontro do Rio Negro com o Rio Solimões em Manaus. Tranquilo? Rio de maior extensão e volume do mundo. Até um tempo atrás, a gente achava que o rio de maior extensão era o Rio Nilo.
Só que com o uso de satélites, nós conseguimos perceber que, na verdade, o local onde o rio nasce, e do local onde o rio nasce, né, da nascente, lá na Cordilheira Peruana até a foz, o rio Amazonas apresenta maior extensão. Então, é o rio de maior extensão e volume do mundo, delimitado pelos Andes peruanos, Planalto das Guianas e Planalto Central. Eu acabei de falar com vocês que o que vai delimitar a bacia hidrográfica são os pontos de maior altitude, correto? No caso da bacia amazônica, os pontos de maior altitude que vai acabar delimitando essa bacia hidrográfica, Cordilheira Peruana, né, os Andes peruanos a oeste da bacia amazônica, Planalto das Guianas ao norte, fazendo divisa com a Venezuela, e Planalto Central no centro-oeste brasileiro. São os 3 pontos de maior altitude da bacia amazônica. Outras características, é a única bacia com afluente nos 2 hemisférios. De todas as bacias hidrográficas no Brasil, a única bacia que possui afluente tanto no hemisfério norte como afluente no hemisfério sul, bacia amazônica. Tranquilão? Lembrando que hemisfério norte, coisa bem básica, hemisfério norte é o que está acima da linha do Equador. Então, parte da bacia amazônica está acima da linha do Equador, no hemisfério norte. Tranquilão? Sendo que a maior parte está no hemisfério sul, assim como o restante do país. Show de bola? Os principais afluentes que estão nos planaltos residuais norte-amazônicos, né, ou Planalto das Guianas, só que vocês estudaram, né, que nós tivemos 3 classificações do relevo brasileiro, mostrei isso para vocês na última aula. Nós tivemos Haroldo de Azevedo, Aziz Absáber e Jurandir Rossi. Falei para vocês que o mais complexo, que tem maior quantidade de nomes para você decorar, é o Jurandir Rossi. O Jurandir Rossi ele vai dar nome a um planalto que você vai encontrar lá na região norte, ele vai dar o nome de Planaltos Residuais Norte Amazônicos. Se você for pegar o livro do Haroldo de Azevedo, ele já vai chamar de Planalto das Guianas. É no mesmo lugar, só muda o nome. Tranquilo? Então, nos planaltos residuais norte-amazônicos, você acaba apresentando alguns afluentes na bacia amazônica. Quais são esses afluentes? Rio Japurá, Rio Negro e Rio Trombetas. Tem que decorar isso daqui? Tem. Tudo. Tranquilo? Então, os afluentes que você vai encontrar na bacia, no Planalto das Guianas, Rio Japurá, Rio Negro e o Rio Trombetas. Já no Planalto Central, você também vai encontrar afluentes importantes para a bacia amazônica. No Planalto Central, os afluentes são Rio Madeira, Rio Tapajós e Rio Xingu. Tranquilão, Rio Xingu vem sendo bastante falado por conta da construção da usina de Belo Monte, beleza? E o impacto ambiental que isso vem gerando. Maior capacidade hidrelétrica não instalada e de navegação. Quando vocês copiarem esse conteúdo no caderno, vocês vão sublinhar essa palavra aqui, ó, não instalada. Porque o que acontece? De todas as bacias hidrográficas no Brasil, a bacia que tem a maior capacidade para gerar energia é a bacia amazônica. Vocês viram que a bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo. E você tem afluentes dessa bacia nascendo em grandes planaltos, como o Planalto das Guianas e o Planalto Central. Então a queda d'água é muito boa para gerar energia. De todas as bacias, a bacia amazônica vai ser a bacia que tem a maior capacidade. Correto até aqui? Só que a bacia amazônica, ela não é a bacia que gera a maior quantidade de energia. Nós temos alguns motivos. Um dos motivos, na região amazônica, você não tem o mesmo parque industrial que você vai encontrar aqui na região sudeste. Então a demanda, a necessidade energética lá não é tão grande como na região centro-sul do país. Por isso você acaba não tendo um grande motivo para aproveitar bastante essa usina, essa bacia hidrográfica para a geração de energia. E o outro fator é o impacto ambiental. Você tem a floresta amazônica. A parte dessa floresta amazônica ela vai se encontrar em área de igapó e várzea. Você represar um rio para a construção de uma usina hidrelétrica, o impacto ambiental é absurdo. Tranquilo? Então acaba que você tem um grande potencial, na verdade você vai ter o maior potencial hidroenergético do país, mas você acaba não utilizando em grande escala. Tranquilão? Por isso que a gente coloca aqui, ó, maior capacidade hidrelétrica não instalada, e a prova vai colocar isso, ela sempre faz isso. Tá? Ela sempre vai colocar se é instalada ou não instalada. Se ela falar não instalada, vai ser a Amazônia. E de todas as bacias hidrográficas do país, a bacia que tem a maior capacidade de navegação vai ser a Amazônia.
Inclusive, as hidrovias, né, são utilizadas constantemente lá na região norte, são bastante utilizadas na região amazônica. Tranquilo? Então, de todas as bacias hidrográficas, aqui você vai ter maior facilidade para navegação, bacia hidrográfica do Rio Amazonas. Show de bola? Rio Amazonas inteiramente navegável. Nessa questão aqui, a prova vai considerar de Manaus até a Foz. Então, de Manaus até a Foz, o Rio Amazonas ele é inteiramente navegável. De Manaus até a Foz ele é inteiramente navegável. Então, a prova vai colocar que o Rio Amazonas é inteiramente navegável, projetando de Manaus até a Foz dele, que você vai perceber que é lá na ilha de Marajó. Única bacia com regime misto do país. Lembra que eu falei para vocês que a bacia amazônica ela nasce nos Andes peruanos, lá o regime nival, e aqui no Brasil o regime pluvial. Como tem os dois, regime misto, e ela vai ser a única bacia brasileira alimentada tanto pela água da chuva, como pelo derretimento das geleiras. A foz da bacia amazônica. Lembrando que foz é onde o rio deságua. Foz da bacia amazônica ela é mista. Ela apresenta tanto em estuário como em delta. Tranquilo? Se a prova cobrar qual é a única bacia mista do país, qual é a única bacia que parte da foz apresenta em delta e parte da foz em estuário, a única bacia amazônica. Tranquilo? A foz dela, onde o rio deságua, ela fica na Ilha de Marajó. Ilha de Marajó no estado do Pará. A Ilha de Marajó no estado do Pará, você tem duas fozes naquela região. Você vai ter a foz do Rio Amazonas e a foz do Rio Tocantins-Araguaia. Tranquilão? Então, sendo que uma foz é em delta, no caso da bacia amazônica, foz mista, na verdade, e no caso da bacia Tocantins-Araguaia em estuário, que a gente ainda vai ver. Tranquilão? Então, essa é uma imagem básica que vai te mostrar a bacia hidrográfica amazônica, tá, em território brasileiro. Todos esses rios aqui são afluentes. Então você tem afluente, como eu disse, vindo daqui, ó, do hemisfério norte. Uma bacia riquíssima, uma imensidão de afluentes, e esse aqui é o rio principal. Então você tem, por exemplo, o rio saindo do Planalto Central e levando água até o rio Amazonas. Tranquilão? Outra imagem. Aqui, ó, uma maneira um pouco mais clara, quais são os principais rios. Aqui você vai ter o rio Amazonas, gigantesco, inteiramente navegável, como vocês perceberam, tá? Formado pelo encontro do Rio Negro com o Rio Solimões, em Manaus, Rio Amazonas. E esses são os principais afluentes. Tranquilão? GIFzinha aí básica. Lembra que eu falei para vocês que existe um fenômeno chamado encontro das águas? Esse fenômeno ocorre em Manaus. Então, esse fenômeno ele vai ocorrer pelo encontro do Rio Negro com o Rio Solimões. Nessa outra imagem aqui, ó, você tem dois rios ao lado do outro e os rios não se misturam durante quilômetros. Tem uma embarcação aqui, ó, do outro lado já o Rio Solimões. O Rio Solimões é esse rio mais barrento, mais claro. Por que ele tem essa coloração? O Rio Solimões, você já sabe, eu acabei de falar, o Rio Solimões ele vem da cordilheira peruana. Então ele vem descendo os Andes peruanos e trazendo sedimento, barro. Quando você olha para o rio, ele vai ter essa coloração mais barrenta, porque ele é um rio carregado de sedimento, vindo da cordilheira peruana, tranquilo? Ele acaba sendo um rio com a velocidade menor. Entre um rio e outro, você muda drasticamente a temperatura, a velocidade da água, a concentração de matéria orgânica, tranquilo? O que acaba fazendo com que os rios não se misturem ao longo de quilômetros. Tranquilão? Já o Rio Negro, ele vai ter essa coloração mais escura porque ele nasce na floresta amazônica, perdão. E na floresta amazônica você tem uma grande concentração de matéria orgânica, certo? Então a decomposição da matéria orgânica na água acaba deixando essa água com uma coloração mais escura. Tranquilão? Esse fenômeno nós vamos chamar de fenômeno do encontro das águas. Tranquilão? Existe um outro fenômeno lá na floresta amazônica, na bacia hidrográfica amazônica, que é o fenômeno da pororoca. Tranquilo? É o que você está vendo aqui agora. Tem esse gifzinho aqui, ó, que ficou circulando pela internet, né? Ele é biólogo, né? Esqueci o nome dele, um biólogo famoso, Richard. E o Richard ele estava na bacia amazônica e ele estava fazendo uma filmagem lá sobre o rio Amazonas e de repente
e ele acaba sendo pego de surpresa aí por essa elevação no nível da água para socorrer. Isso é a pororoca. Isso acontece em determinados períodos do ano. E o que acontece é que em determinados períodos o nível do oceano, né, por conta das cheias, o nível do oceano ele aumenta e ele acaba ganhando muita força. Ele tenta ganhar o espaço dos rios. O oceano ele tenta entrar no interior do continente e ele acaba ganhando o espaço do rio. Fica essa disputa entre o rio de água doce e o oceano de água salgada, que acaba elevando o nível da água. Nós chamamos isso de pororoca. Tranquilo? Outro fenômeno muito comum lá na floresta amazônica. Outra bacia hidrográfica de extrema importância que a prova da ESA cobra constantemente, bacia Tocantins-Araguaia. Quais são as principais características? É a segunda maior bacia hidrográfica do país. Qual é a primeira? Bacia Amazônica. Segunda, Tocantins-Araguaia. Olha só, é muito importante, quando vocês forem estudar esse conteúdo aqui de bacias hidrográficas, vocês estudarem ou pelo livro, pela apostila, né, que vocês receberam no curso, ou vocês estudarem pelo livro do edital. Por quê? De 2012 para 2016, a hierarquia das bacias hidrográficas brasileiras ela foi alterada. O que eu fiz aqui, né, quando a apostila foi montada, ou quando eu trabalho em sala de aula, eu já coloco as bacias em ordem, da primeira até a sexta. Porque a prova da ESA ela gosta de cobrar a hierarquia. Ela vai te dar a característica de uma bacia hidrográfica e te perguntar que bacia é essa. Então, de vez em quando, ela vai mandar terceira maior bacia do país, quinta maior bacia do país. Sendo que de 2012 para 2016, essa hierarquia muda. Então, às vezes, você está estudando por um livro que é muito bom, mas não é o livro cobrado no edital da ESA. E aí, no livro muito bom que você tem, mas não é o da ESA, você vai encontrar lá que a bacia do São Francisco ela é a terceira maior do país. Sendo que na prova da ESA eles vão considerar o livro de 2012. E em 2012, terceira bacia de maior importância, de maior extensão, na verdade, maior volume do país, bacia do Paraná. Então, de um ano para o outro, a hierarquia muda. E se você decorar a hierarquia errada, você vai arranjar da prova. Então, quando for copiar, você vai copiar bonitinho na hora que eu estou colocando aqui, ou vai estudar pela apostila do curso. Tranquilo? Então, primeira, a maior que nós temos, bacia amazônica. Segunda, Tocantins-Araguaia. Terceira, deixa eu ver que é do Paraná. Quarta, São Francisco. Quinta, Paraguai. Sexta, Uruguai. E a sétima, do Parnaíba. Tranquilo? Então, voltando. Tocantins-Araguaia. Maior bacia inteiramente brasileira. Vou botar uma imagem aqui. Bonitinha, ó. Olha aqui. Coloquei para vocês aqui a delimitação das bacias hidrográficas do Brasil. Se você perceber, a bacia amazônica ela não é genuinamente brasileira. Você não vai encontrar bacia hidrográfica amazônica apenas em território brasileiro. Ele vai além do Brasil, tanto que a nascente dele é na Cordilheira Peruana. Agora, de todas as bacias que você encontra exclusivamente em território brasileiro, de todas essas, a maior que nós temos, Tocantins-Araguaia. Tranquilão? Não pode confundir com a do Rio São Francisco. Vamos ver mais para frente, se a prova falar qual é o maior rio genuinamente brasileiro, Rio São Francisco. Agora, se a prova falar qual é a maior bacia hidrográfica genuinamente brasileira, Tocantins-Araguaia. Porque bacia hidrográfica, entre aspas, é um conjunto de rios. Então, desses conjuntos, né, a maior que nós temos é Tocantins-Araguaia. Agora, de um único rio, maior que nós temos, genuinamente brasileiro, São Francisco. Vocês vão ver que a bacia do São Francisco possui poucos afluentes. Tranquilão? Então, dando continuidade aqui. Ó. Em relação à bacia do Tocantins. Vocês vão ver que o nome da bacia é Tocantins-Araguaia. Sendo que eu já comentei com vocês que o rio principal dá nome à bacia. Porra, se é Tocantins-Araguaia, então qual é o rio principal? Rio principal, rio Tocantins. O Araguaia é o principal afluente. Tocantins é o rio principal, ele nasce no Planalto de Goiás, tem que decorar, coloca isso no caderno. E ele vai encontrar com o rio Araguaia, que é o principal afluente, em uma região chamada de Bico do Papagaio. Bico do Papagaio, porque eu vou mostrar para vocês a imagem, como se fosse um bico mesmo, bico do papagaio. E essa área do bico do papagaio fica entre 3 estados. A prova pode cobrar. Região do bico do papagaio, o encontro entre o rio Tocantins e o rio Araguaia, ele ocorre em um ponto com 3 estados, divisa de 3 estados. Tocantins, Pará e Maranhão.
Tranquilão? Então, sempre que falar de bacia Tocantins-Araguaia, Rio Tocantins é o rio principal, o Araguaia é o principal afluente. E o encontro desses dois rios, Rio Tocantins e o Rio Araguaia, vai ocorrer na área chamada de Bico do Papagaio. Bico do Papagaio faz divisa entre Tocantins, Pará e Maranhão. Outra característica da bacia Tocantins-Araguaia, abriga a maior ilha fluvial do mundo. Pô, já falei para vocês que quando a prova falar fluvial com F, porque é rio, você pode ter uma ilha, né, oceânica, ilha fluvial ou ilha fluvio-oceânica. É os dois. Ilha oceânica, quando você tem um apanhado de terra, e ao redor você tem o oceano. A delimitação é o oceano. Ilha oceânica. Você pode ter uma ilha fluvial, quando você tem um apanhado de terra, como se fosse um grande banco de areia, e o que vai delimitar essa ilha são os rios. Ilha fluvial. Ilha fluvio-oceânica é quando parte dessa ilha ela é delimitada por um rio e a outra parte ela é banhada pelo oceano. Nós temos uma ilha fluvio-oceânica aqui no Brasil que é considerada a maior do mundo, que é a Ilha de Marajó. Tranquilo? Inclusive é na Ilha de Marajó que você vai encontrar a foz do rio Tocantins-Araguaia. Show de bola? Então, aqui na bacia Tocantins-Araguaia existe uma ilha fluvial que se chama Ilha do Bananal. E ela é considerada a maior ilha fluvial do mundo. A prova da ESA já cobriu isso aqui 2 vezes. E sempre que eu coloco questões sobre isso, eu coloco logo as 2. Porque é sempre a mesma coisa. O aluno vai me perguntar, professor, você não colocou 2 questões aqui repetidas, não? Não, é que a ESA ela não teve, né, uma prova uma questão muito diferenciada da outra e acaba confundindo o aluno. Parece que é a mesma questão. Porque nas 2 questões eles vão falar segunda maior bacia do país, aonde você encontra a ilha fluvial do Bananal. As 2. Tranquilo? Falou ilha fluvial do Bananal, lembra logo, bacia Tocantins-Araguaia. O rio Tocantins-Araguaia é usado para escoar parte da produção de soja. Vocês vão ver na aula de geografia agrária que o estado que tem a maior produção de soja do país é o estado do Mato Grosso. Tranquilo? E essa grande produção de soja, que começou lá na região sul, no Rio Grande do Sul, e foi subindo, foi para Santa Catarina, depois para o Paraná, Mato Grosso do Sul, hoje o maior produtor, Mato Grosso, e continua avançando em direção ao Nordeste. Né? Só que a bacia Tocantins-Araguaia ela acaba servindo de suporte para essa produção agrícola. Ela acaba servindo como uma maneira de escoar a produção em direção aos principais portos. Tranquilão? Aqui, ó. Outra característica, nos períodos de cheia, período de cheia é aquele período onde é mais chuvoso, né? Os rios acabam sendo alimentados de maneira mais intensa pela água da chuva. Então, nos períodos de cheia, quando o nível acaba transbordando o nível do rio, o rio Tocantins torna-se navegável entre 2 pontos. Quais são? E a prova pode descobrir de vocês. Durante o período de cheia, o rio Tocantins ele se torna navegável entre Belém e Peixes. Tranquilo? Entre Belém do Pará e Peixes em Goiás. São os 2 pontos onde o rio Tocantins acaba se tornando aí navegável durante o período de cheia. Abriga a usina hidrelétrica de Tucuruí. Sublinha para mim a usina hidrelétrica de Tucuruí, porque a gente vai falar bastante dela quando a gente trabalhar fontes energéticas do Brasil, né? Modelo energético brasileiro. Por quê? Porque em 2012, ano que é cobrado na prova da ESA, a ESA ainda cobra os livros de 2010 e 2012, não teve uma atualização. Em 2012, a maior usina hidroelétrica genuinamente brasileira, a maior que você vai encontrar apenas em território brasileiro, era a usina de Tucuruí, 2012. Tá? Só que hoje a gente sabe que a maior usina hidrelétrica genuinamente brasileira é de Belo Monte. Só que em 2012 ela ainda não era, ainda não tinha sido construída, né? Pelo menos não no seu potencial que ela tem hoje. Então, na época, Tucuruí não andava. Beleza? Lembra? Professor, beleza. A usina hidrelétrica de Tucuruí é a maior usina genuinamente brasileira. E qual é a maior que nós temos? A usina hidrelétrica de Itaipu, que fica lá na bacia do Paraná. Ela é binacional, pertence 50% ao Brasil, 50% ao Paraguai. Beleza? A bacia Tocantins-Araguaia deságua na ilha de Marajó. Novamente, ilha de Marajó aparecendo aqui. A ilha de Marajó, que fica no estado do Pará, ela vai ser a foz de 2 bacias hidrográficas. Tocantins-Araguaia, foz em estuário, e a foz da bacia amazônica, foz mista, que apresenta tanto
formato estuário, como em delta. Tranquilão? Nessa imagem aí você pode ver um dos impactos provocados pela construção da usina de Tucuruí, né? Você vai represar o rio Tocantins, o represamento vai elevar o nível da água e aí o alagamento ao redor do rio é intenso. Aqui você tem a ponta de uma igreja, tá? Uma cidade quase que inteira acabou ficando submersa por conta da construção da usina de Tucuruí. O que você está vendo aqui é a ponta de uma igreja. Tranquilo? Outra imagem. Isso aqui são as ilhas fluviais. Você percebeu como se fosse um apanhado de terra, um banco de areia, e ao redor você tem os rios. São ilhas fluviais. E a ilha de Bananal, ilha fluvial de Bananal, é essa aqui que está em marrom. Todo esse território aqui, né, mais escuro, marrom, é a ilha do Bananal, que é a maior ilha fluvial do mundo. Fica na bacia Tocantins, Araguaia. Aqui, ó, que está circulado aqui, é a ilha de Marajó. Pertence ao estado do Pará. Lembra que eu falei que a ilha de Marajó é a maior ilha fluvio-oceânica do mundo. E é na ilha de Marajó que você vai ter tanto a foz do rio Amazonas, como a foz do rio Tocantins-Araguaia. Tranquilão? E para fechar a aula de hoje, bacia do Paraná. Terceira maior bacia em volume do país. Tranquilão? Quais são as principais características? Formado pela junção do Rio Grande com o rio Paranaíba, tá? Paranaíba é lá no Nordeste. Sempre que fala, a prova vai falar, sempre que fala Parnaíba, Parnaíba é Nordeste. Paranaíba é no Centro-Sul. Por que eu fico repetindo isso aqui várias e várias vezes? Se você pegar o próprio livro do edital, vai pegar o Eustáquio de Sene ou vai pegar a Lígia Terra, tem momento que o Eustáquio de Sene vai dizer que o rio Paraná é formado pelo Rio Grande com Parnaíba. Aí, em outro momento, ele já vai falar que é Rio Grande e Paranaíba. É um erro de digitação. Isso também ocorre no livro da Lígia Terra. Tranquilo? Tanto que isso já caiu na prova da ESA e eles consideraram Paranaíba como o rio que você vai encontrar na região centro-sul e o Parnaíba no nordeste. Então, voltando, o rio Paraná, né, que é o rio de grande porte da bacia do Paraná, ele é formado pelo encontro do Rio Grande com o rio Paranaíba. E o encontro desses dois rios ocorre na divisa entre São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Cabeceira é a nascente. Então, a cabeceira do Rio Grande fica na Serra da Mantiqueira. Serra da Mantiqueira é uma serra que faz divisa entre Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, na Serra da Mantiqueira você vai encontrar a nascente do Rio Grande. Beleza? E o rio Paranaíba, a nascente dele é na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Inclusive, é na Serra da Canastra, em Minas Gerais, que você vai encontrar um outro rio muito importante, que é o Rio São Francisco. O Rio São Francisco ele nasce na Serra da Canastra. Maior capacidade instalada de energia hidrelétrica, lembra que eu falei com vocês que a prova pode falar maior capacidade não instalada, ou ela pode falar capacidade instalada. Se ela falar qual é a bacia que tem a maior capacidade não instalada, a bacia amazônica. Agora, se ela colocar assim, maior capacidade instalada, aproveitada, bacia do Paraná. Tranquilão? Destaque para as usinas de Itaipu, né, binacional, Brasil e Paraguai. Usina de Porto Primavera e usina de Marimbondo, são usinas hidrelétricas importantíssimas aí na bacia do Paraná. Beleza? Abriga o aquífero Guarani. Aquífero. Olha só, existe uma diferença entre aquífero e lençol freático. Lençol freático, o próprio nome já sugere que seja lençol é fino. Então, lençol freático é uma fina camada de água subterrânea. A água da chuva ela vai infiltrando no solo até ela se acumular entre o solo e uma rocha matriz. A água ela não vai infiltrar na rocha. Então ela vai infiltrar no solo até atingir uma rocha. E é aí que ela vai se acumular, ela vai parar. Se ela formar uma fina camada d'água, a gente chama isso de lençol freático. Show de bola? Só que em alguns pontos, esse lençol freático ele vai se acumulando. Isso vai depender da rocha matriz local, do tipo de solo, ela vai se acumulando. Até formar um grande reservatório de água subterrânea. E aí nós vamos chamar esse grande reservatório de água subterrânea de aquífero. Nós temos vários aquíferos no Brasil, sendo que um deles, muito importante, é o aquífero Guarani. O aquífero Guarani ele é gigantesco, ele é um acúmulo de água doce embaixo da terra gigantesco. Ele não vai ficar só no Brasil, ele é tão grande que
você vai encontrar o aquífero Guarani no Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. A maior parte desse aquífero está no Brasil. No Brasil, nós vamos encontrar o aquífero Guarani nos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tem que decorar isso tudo? Tem. Tá? Então você vai colocar no caderno, vai sublinhar e decorar. Tranquilão? O Rio Paraná possui a sua foz no Rio da Prata. O que acontece é o seguinte. Professor, você não disse que os rios eles vão possuir a sua foz, os rios principais, né? A foz desses rios principais serão o Oceano Atlântico. O que acontece é o seguinte. Nós temos a Bacia Amazônica, que é a maior bacia hidrográfica do mundo, e a segunda maior bacia hidrográfica do mundo, ela também está aqui na América do Sul. Sendo que essa bacia é tão grande que ela possui 3 rios principais. Nós temos o Rio Paraná, Rio Paraguai e o Uruguai. São 3 rios gigantescos, tá? E o rio que acaba recebendo o volume de água dessas 3 bacias, Rio da Prata. Daí o nome Bacia Platina. Então, no caso do Rio Paraná, a foz do Rio Paraná, esse rio que é gigantesco, ele vai levar essa água direto para o Rio da Prata. Tranquilo? Coloquei uma imagem aqui para a gente encerrar. Usina hidrelétrica de Itaipu. Como eu disse, ela é uma usina binacional. Tranquilo? Vocês vão ver na imagem que a construção da usina acabou alagrando uma área, tanto em território paraguaio quanto em território brasileiro. É aqui que está a usina de Itaipu, nesse ponto aqui vermelho. É aqui que o rio foi represado. Então, o que está atrás dessa represa é o rio alagado. E o alagamento então, vai impactar os 2 países. Por isso que essa usina pertence tanto ao Brasil como ao Paraguai. Se você percebeu, acho que vai ficar um pouco pequeno para vocês, mas esses pontos aqui, ó, esses traços vermelhos, são represas. E se você perceber, a bacia do Paraná ela possui várias represas, vários rios serão represados para a construção de usinas hidrelétricas, por isso que ela vai ser a bacia com maior capacidade instalada. Tranquilão? Aqui, ó, o nome disso, eclusa. É como se fosse um elevador para o navio. Existem alguns pontos, né, com queda d'água, rios de planalto. Lembrando que rio de planalto é bom para a geração de energia, mas dificulta a navegação. Só que nós temos uma tecnologia chamada de eclusas. E o que acontece é você represar a água, o nível da água sobe, o navio sobe junto e você consegue sair da parte mais baixa do relevo, para a parte mais alta. Tranquilo? Coloquei aqui que porta montante e porta jussante. Montante é a direção onde o rio nasce. Sempre fala montante. Ah, montante do rio. Montante do rio é quando você vai em direção à nascente. Jussante do rio é quando você vai em direção à foz. Então ele fecha aqui a comporta, o nível da água sobe, porque a água está vindo da montante, da nascente, vai acumular aqui o nível da água sobe e você consegue passar com a embarcação. Então a bacia do Paraná, mesmo tendo uma grande capacidade hidroenergética, também é utilizada para navegação em alguns pontos. Tranquilão? Justamente por conta dessas eclusas. Nós vamos ter, por exemplo, uma hidrovia chamada hidrovia Tietê-Paraná. O rio Tietê ele é um rio que faz parte da bacia do Paraná. E ele acaba levando a produção de cana-de-açúcar através dessas eclusas. Tranquilão? Que é a imagem do aquífero Guarani, toda essa parte azul aqui, ó, é o acúmulo de água subterrânea que você vai ter na América do Sul. Aquífero Guarani. Toma cuidado porque nós temos o aquífero Guarani e nós temos um outro aquífero muito importante que é o chamado aquífero Alter do Chão. O aquífero Guarani ele vai estar, né, abaixo da bacia hidrográfica do Paraná. O aquífero Alter do Chão ele vai estar lá na bacia amazônica. O aquífero Guarani ele é o maior aquífero em extensão. Para vocês que vão fazer a prova, ele é o maior aquífero em extensão e maior aquífero em volume de água, quantidade de água. Professor, mas eu ouvi falar aí, que o aquífero Alter do Chão é o que tem mais água. Qual é o certo? O que acontece é, como eu falei, a prova vai até o livro de 2012. Em 2012, o aquífero Guarani era considerado o aquífero com maior volume de água. Só que a partir de 2014, os estudos vão comprovar que o aquífero lá da região norte, o Alter do Chão, ele vai ter maior volume, maior quantidade.
Hoje nós sabemos que o aquífero Guarani é o aquífero com maior extensão, maior área, pega uma área gigantesca, maior extensão, e o aquífero Alter do Chão tem maior volume. Ele não pega uma área muito grande, mas ele é muito profundo e ele é abastecido constantemente pelo clima equatorial. Então, falou aquífero Guarani, para vocês que vão fazer uma prova que vai até 2012, maior aquífero em extensão, em tamanho e quantidade de água. Tranquilão? Bom, vamos resolver agora uma questãozinha aqui, ó, que está na apostila de vocês. Lá na apostila de vocês, na parte de bacias hidrográficas, coloquei as questões lá que caíram na prova da ERS. Olha essa questão aqui, ó. A terceira região ou bacia hidrográfica brasileira em volume de escoamento superficial, olha só, ele já te deu uma dica aqui. Terceira região ou bacia hidrográfica. Se você colocou na cabeça a hierarquia, você já sabe que a terceira bacia hidrográfica brasileira é a bacia do Paraná. Já sabe disso. Mas vamos dar continuidade à questão só para a gente confirmar. Com a maior capacidade instalada. Porra, acabei de falar. Capacidade instalada, bacia do Paraná. Agora, capacidade não instalada, bacia amazônica. Eu colocou aqui instalada, ele te deu mais uma prova que a questão está falando da bacia do Paraná. Maior capacidade instalada de geração de energia hidrelétrica é a região hidrográfica, resposta certa, do Paraná. Alfa. Tranquilão? Novamente, quando for estudar esse conteúdo, ou você vai estudar pela apostila do curso, ou você vai pegar o caderno e estudar essa ordem que eu coloquei aqui para vocês. Tranquilo? Outra questão. A segunda maior região... Olha aqui, novamente, a prova da ESA cobrando hierarquia. Cobrando qual é a primeira, qual é a segunda, qual é a terceira. Então, ó, a segunda maior região hidrográfica, segunda, Tocantins, Araguaia, você já sabe. Mas vamos continuar. Em termos de vazão, que apresenta a maior ilha fluvial do mundo, a Ilha do Bananal. Novamente, aquela ilha, eu comentei com vocês, ilha fluvial, Ilha do Bananal, Tocantins, Araguaia. Porra, outra característica que ela joga aqui agora, ó, e a usina hidrelétrica de Tucuruí. O Antônio falou que é a segunda maior região, falou que é a Ilha do Bananal e falou que é o Tucuruí. A resposta certa, bacia Tocantins, Araguaia, Delta. Tranquilão? Para fechar, para não restar dúvida que você pegou o conteúdo, outra questãozinha da ESA. Em relação às bacias hidrográficas no Brasil, assinale a alternativa, a assertiva correta. Então, você tem 5 alternativas, apenas uma está correta. E na letra A está dizendo que a região hidrográfica do Paraná é a bacia hidrográfica com maior capacidade instalada de geração de energia elétrica. Novamente uma questão falando de capacidade instalada ou não instalada. E aí você já sabe que a bacia com maior capacidade instalada, bacia do Paraná. Só para não restar dúvidas, vamos ver as outras alternativas. Na B está dizendo que a região hidrográfica de São Francisco é a terceira em volume de escoamento. Você já sabe que a São Francisco não é a terceira, é a quarta. A região hidrográfica do Uruguai é a segunda mais importante da região Nordeste. Na hora que vem você vai ver que, na verdade, a segunda bacia mais importante do Nordeste não é o Uruguai, é o Parnaíba. A região hidrográfica do Atlântico Leste situa-se no aquífero Guarani. Não, o aquífero Guarani está situado na bacia do Paraná, você já sabe. A região hidrográfica do Parnaíba, lá no Nordeste, é formada por córregos que nascem nas vertentes da Serra do Mar. Não, você já sabe que Serra do Mar, predominantemente, vai ocorrer aqui na região Sudeste. Porra, Parnaíba no Nordeste está muito distante. Tranquilo? Então, na semana que vem, a gente dá continuidade a essa matéria e resolve mais questões. Show de bola? Bom, vou ficar por aqui. Agradeço a presença de vocês. Qualquer dúvida, só chamar. Valeu?